Uma outra coisa que ela também pode explicar é que um laudo pericial, gente, demora muito para ficar pronto. Uma extração do Cellebrite, né? Só para que as pessoas tenham noção, a da Polícia Federal, que trabalhou também no caso, mas muito mais em cima da extorsão, e eles têm muito menos casos do que a Polícia Civil, demorou 15 dias. E depois, tudo bem, você fez a extração. Olha que coisa linda, pegou o meu celular, o tablet dela, o seu, de todo mundo que estava aqui investigado. Você tem que tirar laudar tudo o que tem. Aí você Ou seja, tem que... uma quantidade de informação gigantesca. Essa extração de informações, ela não necessariamente é seletiva, né? Sim. Então tem que ter um humano ali olhando tudo aquilo e vendo o que tem relação e o que não tem relação com os meus objetivos periciais. Você recebe um pendrive ali com 100 GB de coisa. Sim. E você tem que ficar... Você tem que cruzar. Tanto que nós temos um núcleo disso, um núcleo de informática que faz isso no IC. Né? E é um trabalho absurdo. Para cada dispositivo que recebe, agora os dispositivos têm cada vez mais informações, tem que olhar todas as fotos, tem que olhar todas as informações. Né? E não adianta a imprensa ficar em cima, a imprensa cobrar, porque as coisas levam um tempo. Né? E, infelizmente, alguns laudos demoram um pouco mais mesmo. Muitos são, a média, e eu fui perguntar, rápido, são 6 meses. Nossa. Pode demorar de 6 meses a 2 anos. Entende? Para você ter o laudo final. E muitas pessoas perguntam, mas e o pré-laudo? Outra coisa que, mais uma pergunta ótima aqui para ler, não existe essa coisa de pré-laudo, né? Porque se tem o pré-laudo, o advogado também, então me dá o seu pré-laudo, o seu primeiro entendeu? O seu segundo pré-laudo, o seu terceiro pré-laudo. Não, tem um laudo que, inclusive, será levado, a gente está falando de um crime doloso contra a vida, vai ser levado a júri popular. Esses laudos são muito importantes, eles vão corroborar com toda a investigação policial, com toda a denúncia no Ministério Público. Mas, vamos lá, estamos aqui na pressão. Aí, esse pai recebe a seguinte notícia em rede nacional, de que o crime que foi cometido contra a filha dele teria sido um crime passional. Ou seja, por que passional, né? Porque estava ligado com o ex-namorado. E a passionalidade pode ser aquela, né? Somos, né? Tipo, como se nós fôssemos aqui um casal, a gente entra numa briga, a gente pega aqui, tinha uma faca, uma vai lá e ataca a outra, uma acaba tirando a vida da outra, é um crime completamente desorganizado, mas é aquela passionalidade do momento. E tem um outro tipo de crime passional, que é aquele que é o premeditado. Então, ela não é mais minha amiga, então eu vou destruir a vida dela, então eu vou começar a me programar, a criar esse desejo e me preparar para cometer um crime contra ela. Então, é um outro tipo de crime, é um outro tipo de passionalidade. Ela não trabalha com, vamos dizer, né, com o furor esse ímpeto, né? do com evento. O ímpeto das emoções. Tá, entendi. Mas, com base em quê? Com base na história de que um era namorado do outro, tinha um terceiro, numa completa loucura, e já diz o seguinte, caso encerrado. Eu já escutei caso encerrado na Vitória um monte de vezes. Para mim, esse caso não tem nada de encerrado. E aí, um monte de gente sai falando crime passional, uma loucura, tudo isso, porque não tinha o perfil de um caso, de um crime passional. Poderia ser? Lógico que pode ser. Mas, quando você tem bastante experiência investigando, porque a gente também investiga, você olhava aquilo e falava, isso está esquisito, isso não é crime passional. Até que vão chegando informações, o laudo ainda não está pronto, mas vão chegando informações das extrações do telefone. E tem uma recuperação de uma informação no celular do Michael, aonde ele tinha... Porque, olha só, ela infelizmente também, a gente se expõe muito nas redes sociais. Quando ela desce do ônibus, ela coloca, estou indo para casa e bota o horário. Ele tinha esta imagem, ele apaga isso e tinha várias imagens de mulheres com um perfil muito parecido com o da Vitória. Aí já começa a acender uma luz que para mim é a mais correta, não está 100% correta, que é de um perfil de um stalker. Ele stalkeava a Vitória. Então, é o seguinte, ele inclusive tinha criado um perfil, como se fosse um fantoche, para ficar olhando tudo que a Vitória fazia. Ela tinha um perfil aberto, né?
Porque essa era a minha dúvida, porque você falou que no caso ela sempre voltava com o pai. Com o pai. Naquele dia específico o carro não estava funcionando. Não estava E ele teria acesso a essa informação. Porque ela entrega de bandeja para ele. E aí, olha aí que é um trabalho maravilhoso da perícia, na perícia digital, eles encontraram informações, porque a gente deixa muito mais rastros no universo digital do que no real. E lá no universo digital dele, ele tinha feito uma compra de uma balaclava no Mercado Livre. Uma pessoa vai ver o carro dele e vai dizer que viu um homem com uma balaclava. Ou seja, aí já temos mais um indício, mais um vestígio que liga a Michael. No primeiro momento, com a história de namora aqui, namora colar, o delegado vai fazer um pedido, né, de mandado de prisão, porque eles não foram pegos em flagrante. Então, só quem prende, para as pessoas entenderem também, é a justiça. A polícia prende em flagrante, mas precisa depois ser avalizado por um juiz. Como não houve flagrante, ele tem que pedir isso ao juiz, e o juiz pode negar ou não. Dar ou negar aquela cautelar. E não tinha base para você fazer aquele mandado de prisão, né? Então também, de novo, virou aquele espetáculo. A justiça nega o pedido de prisão. Eu falei, graças a Deus, porque senão essas duas pessoas que aparentemente não têm nada a ver com crime teriam sido presas. Aí, com essas evidências, com esses vestígios em cima de Michael, eles vão fazer um novo pedido, um novo mandado de prisão em cima do Michael, e aí a justiça aceita e manda que cumpra-se, né? Não só o mandado de prisão, como de busca e apreensão de tudo dele. Ele é encontrado, ele é levado, e aí eu acho que aí é um momento que a imprensa entra, porque aí você já tem um mandado de prisão, você tem muitos indícios, é um caso que chocou aquela região, a família precisa de uma resposta, então a gente tem aqui um suspeito, um investigado, com muitas informações que levam a ele. No qual ele foi fazer o depoimento e entrou em contradições, né? Então, teve várias também, muitas, né? Muitas. Porque ele, no primeiro, o que ele diz ali, né, Ale? Que ele teria estado com a mulher. E a mulher vai desmentir o depoimento dele, porque ela fala, não, eu estava na casa da minha mãe, eu não estava com ele. Então, tem a história do carro, que ele deixava o carro do lado de fora, que ele já colocou o carro do lado de dentro. Mas até hoje, a gente não tem informação correta sobre o local, né, aonde, como tudo aconteceu, tanto que será feito agora uma reconstituição, que no primeiro momento o delegado falou que não era importante, eu entendo que é super importante para ele explicar a dinâmica, porque o que ele vai contar? Ele vai prestar um depoimento, o advogado dele está bastante arvorado, porque fala assim, não, os direitos do meu cliente não estão sendo respeitados. A OAB vai até o local, diz que não vê nenhum indício de nenhuma ilegalidade. Mas tem uma coisa que é muito estranha. Porque eles vão tomar o depoimento do Michael à meia-noite. Então, assim, não é uma... Tá, ele já estava ali custodiado, podia esperar no dia seguinte, chega o seu representante legal, o próprio promotor pede para que esse depoimento seja gravado, para que depois isso não seja anulado. Então, tem alguma coisa nebulosa aí com esse depoimento dele. E por que que tem? Porque ele vai dizer que ele fez tudo sozinho. Eu acho quase que impossível ele ter feito tudo sozinho. Ele aqui é o Gacy, né? John Wayne Gacy, que, sabe, porque o Gacy fazia tudo sozinho. Mas ele era, um criminoso experiente. Quando você olha tudo que aconteceu com aquela menina, e você vai olhar, ele é um criminoso que ele está num estado já avançado de maturidade criminal, extremamente controlado, não é impulsivo, ele se preparou para aquele crime, ele já vinha se preparando para aquele crime. Várias imagens de outras meninas com o mesmo perfil da Vitória. Olha a quantidade, a gente está falando de um criminoso, ó. Esse não é o primeiro crime que ele cometeu. Ah, não? Não, com certeza não. É o primeiro crime que a polícia descobriu. É um cara muito frio. Sim. Mas ele não é o primeiro crime que ele cometeu. E dificilmente ele fez isso sozinho. Ele teve ajuda em algum momento de outras pessoas, porque a Ale vai explicar, tem muito vestígio para você sumir, para pagar.
E tem uma história que... tem duas coisas que, assim, também me descem meio torcido, que é... Uma senhora é encontrada 2 dias antes, na mesma região de mata ali. E o que é falado, né? Que a gente descobre que essa senhora havia trabalhado para a família do Michael, ali como cuidadora, se não me engano, do padrasto dele. Essa senhora, inclusive, tem uma passagem, né, criminal por tráfico de drogas. E por que ela apareceu morta ali, naquela mesma região? O que aconteceu? Como é que ela foi morta? Vai chegar depois, mais pra frente, uma confirmação da polícia dizendo que a morte dela seria natural. Aí, de novo, eu vou falar assim... É uma região... Lá? Primeiro eles dizem que tinha vestígios de violência. Depois dizem que foi natural. Mas uma morte natural naquela região... Na mata ali. Na mata, nua. Que tinha ligação com ela. Ela não estava... A Edna acho que não estava nua. Aí eu perguntei... É a Balada de Narayama? Vocês conhecem esse filme? É porque ela foi acho que 2h30 da manhã, ou 3, não foi? É, porque assim, a Balada de Narayama, uma pessoa... É um filme maravilhoso, um filme japonês, ele ganhou vários prêmios, é um filme bastante antigo. Mas o que acontece? Durante a guerra, as pessoas... eles tinham muito pouca comida, né? Então, as pessoas mais velhas, elas subiam a montanha, que é a Narayama, para morrer. Para deixar comida para os mais novos. Eu falei, bom, então ela, né, Balada de Narayama, ela foi pro mato para morrer. Sim. Morrer de morte natural. Quem que vai pro meio do mato para morrer? Entende? Eu acho, assim, muito estranho essa... assim, não é um quebra-cabeça que não se encaixa. É esse filme mesmo. É maravilhoso esse filme. É uma obra-prima. E essa pessoa, desculpa te cortar, ela já conviveu com esse cara? Sim. Bastante. Tinha relação com o a Michael. Família. Como cuidadora, como faxineira, né? Então fica a hipótese, será que ela viu alguma coisa que não deveria? Uma queima de arquivo? Será que ela ajudou? Não estou nem dizendo que ela tenha atuado isso de uma forma intencional, mas ela pode ter sido coagida. No celular do Michael tinha foto de um revólver. Tinha várias fotos da Vitória e de outras moças com características semelhantes. Mas é isso. Então, veja como é um caso extremamente complicado. E antes de passar até para ler, depois que eu vi esse caso, eu falei, esse não é o primeiro crime, até porque a gente... Aí agora, a brincadeira à parte, a gente está sempre muito juntas, né? Inclusive com o professor Christian Costa também, que é outro psicólogo forense. Estou sempre lá, eu vivo entre DEIC e DHPP, em todos esses departamentos. E conversando o seguinte, este não é o primeiro crime deste criminoso. Se de fato é o Michael, não é o primeiro crime dele. A gente precisa descobrir quais são os outros crimes. E eu entendo que agora é o momento da polícia se debruçar naquela região ali e no entorno, em cima de todos os casos de desaparecimento, com esses perfis, para saber se não tem ligação com este criminoso. Mas para isso precisa ser levado para onde? Para o nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é onde você vai estar lá com o Departamento de Perfilamento Criminal, para fazer o perfilamento dele, para entender. Ali dentro fica a Delegacia de Desaparecidos, onde tem muita informação. O que aconteceu? Essas pessoas que desapareceram voltaram, foram encontradas, não foram. Entende? Porque a gente pode estar de frente, ainda é muito precipitado, mas vamos colocar isso em mente, de um serial killer. O maníaco do parque era assim. Muitas vítimas depois foram sendo encontradas. Então, que outros crimes não foram revelados? Então, quando a gente fala, não, caso encerrado, não dá, né? Porque aí é Horácio Bracinho curto. É o braço curto. Aí o seguinte, que outros crimes... Porque é isso que a imprensa tem que estar em cima agora. Este crime, ninguém vai cometer o primeiro crime com tamanha assinatura ritualística, com tamanho sadismo, com tamanha perversidade, com tamanha organização, muito organizado. Você tem a cena primária, você tem a cena secundária. O que aconteceu ali? Essas respostas não foram respondidas. O depoimento não bate com nada, né? Aí ele diz que tinha uma faca aqui. Olha só, a Alessandra vai amar responder. Tinha uma faca no bolsão aqui, ele tira a faca e esfaqueia ela. Como? Com a mão direita, com a esquerda. E ele diz que ele vai dar... Ele dá duas facadas. Somente duas. Você imagina uma pessoa sentada, tá?
viva aqui, dá uma facada. Seu coração tá pulsando. Vai jorrar sangue pra todo lado daquele carro. Ele é um exímio, o melhor cleaner do mundo. Gente, entra dentro do buraquinho que ninguém vê, só eles conseguem ver. Mas eles veem sangue até onde Deus duvida. Esta menina passou por uma tortura psicológica muito grande. Eu acredito que sim. Aí a menina pode ter, ela, com certeza, você fica nervosa, você sua, você se urina, você chora, você pode vomitar. Enfim, tem um monte de coisas que vão deixando o nosso DNA ali. Né? Até quando a gente mexe aqui, a gente arranha, a gente vai deixando. É muita informação, são muitos vestígios que não foram apresentados.